O ministro Paulo Pimenta, da SECOM, anunciou que o economista petista Márcio Postman vai assumir a presidência do IBGE. A indicação de Lula foi vista no Planalto como uma derrota para Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, já que o IBGE faz parte de sua pasta e ela não foi consultada. Horas antes do anúncio, Tebet disse que o governo ainda não estava tratando do assunto e que não tinha conversado com Lula a respeito. Ainda segundo a ministra, qualquer troca neste momento seria um desrespeito com Simar Azeredo, que atualmente comanda o Instituto. Em conversa com a imprensa, Tebet falou sobre isso e a gente separou o trecho. Vamos acompanhar. O ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Postman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Vamos girar com os nossos comentaristas. De Brasília com a gente, José Maria Trindade, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Muitos aspectos para analisarmos dessa notícia. O IBGE, a decisão de Lula, o nome de Márcio Postman, mas, sobretudo, a situação constrangedora em que ficou Simone Tebet. Como classificar esse cenário? Você já tinha visto algo parecido, Zé? Bem-vindo. Já. Houve a demissão do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, por telefone. Ele estava em Portugal. E agora empurraram o Márcio Postman para cima da Simone Tebet. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Mota. E uma boa noite especial a você, que sempre está aqui, firme, acompanhando os pingos nos is. Olha, esse processo era previsível. Já tinha ouvido falar exatamente nesta ocupação do Postman para uma área muito importante para o governo. Por que eu digo que é muito importante? O Lula, ele é muito dado, o governo do PT é muito dado à imagem e tem temas especiais que o governo gosta de tratar e não se importa em maquiar. Só que essa maquiagem custa caro demais. Voltemos aqui à Argentina. A Argentina, lá no início, ocupou principalmente esses órgãos, né, que definem ali alguns parâmetros da economia, como inflação, como a situação da pobreza, como o impacto da média salarial, né? E assim por diante. E o IBGE e o IPEA são caros demais para todos os governos do PT. Já houve, inclusive, episódio de um diretor do IPEA, né? O Ellery, Ayrton Ellery, que mostrou que o número de pobres no Brasil era muito maior do que o governo falava. Lula já deu, através do IBGE, o chamado golpe da caneta. O que ele fez? Aumentou a renda do Brasil, diminuiu a linha do que se considerada pobreza e ali ele eliminou 30 milhões de pobres no Brasil, de miseráveis, na verdade, passando de miseráveis para pobres. Por que é chamado golpe da caneta? Porque ele não melhorou a qualidade de vida dos miseráveis. Ele apenas desceu o sarrafo, né? Desceu a média, então diminuiu, porque descendo a média, que é a renda mensal per capita, aí conseguiu aumentar. Então, é muito importante para o governo ocupar esses lugares. O IBGE, com o Márcio Postman, passa a ser intervencionista, ou seja, menos técnico e mais político. E o IBGE que define pontos importantes e parâmetros para o governo. E o Postman se propõe a fazer esse papel, porque ele é muito ideológico, ele é da origem do PT, ele é que fez a campanha do PT na área econômica, né? E que define parâmetros e tal. E já há no próprio IPEA perseguição a ex-diretores alinhados com a tecnicidade que eles chamam, né? Que são os diretores mais técnicos, que estão sendo até perseguidos no IPEA e da mesma forma no IBGE.
Vou repetir, são dois órgãos que parecem que não são importantes, mas são sim, porque definem a cara do Brasil, definem parâmetros e serviriam, se apresentassem dados técnicos, como embasamento para o governo adotar políticas públicas, investimentos em áreas sociais. Daí a importância. São órgãos caros demais em dinheiro, são diretores bem pagos, são servidores com estabilidade, enfim, e tudo isso para fornecer dados concretos e bons para o governo. Se você destrói esta credibilidade, foi o que aconteceu lá atrás na Argentina, o mercado não é bobo, vai chegar logo à conclusão de que o IPEA e o IBGE, estou fazendo questão de colocar o IPEA nessa mexida, porque os dois jogam muito juntos, o IPEA e o IBGE. O IPEA analisa muitos dados do IBGE. Então, o Postman veio exatamente fazer esse papel, o papel de encobrir dados negativos e inflar os dados positivos. Então, desta forma, aquela linha ideológica pura do PT deu a sua contribuição para afastar o governo da realidade. Giro inicial.